No vídeo anterior, nesta sequência destinada a entender o princípio de D'Alembert, abordamos o conceito de deslocamento virtual. Neste vídeo iremos estudar outros conceitos envolvidos, como por exemplo o conceito de trabalho virtual e o conceito de vínculo ideal. Logo depois vamos entender como estes conceitos aplicados no sistema de partículas pontuais através das leis de Newton, vai nos levar ao chamado princípio de D'Alembert. Então, vamos lá. Bom, vamos começar com este primeiro exemplo do pêndulo simples, o famoso pêndulo simples, dos mais ilustrativos exemplos que a gente pode considerar mecânica clássica, e também dos mais simples, beleza? Bom, consiste esse sistema de uma massa que está ligada a uma corda, ou se quiser uma haste de comprimento L, de tal forma que este comprimento permanece constante ao longo do movimento desta massa, certo? E este sistema se encontra sob a ação do campo gravitacional da Terra num ponto que fica perto da superfície. De tal forma que este campo gravitacional pode ser considerado como uma constante, um vetor constante. Temos que ter em conta, obviamente, que este ponto, este extremo desta haste, se encontra fixo em algum lugar, em algum ponto do teto, certo? Este negócio aqui vai representar o teto do laboratório que a gente está onde a gente está observando, está estudando este fenômeno. Então, a primeira coisa que vamos fazer é escolher um sistema de coordenadas, um sistema de referência inercial adequado, o qual está composto de um sistema de coordenadas que vou selecionar por enquanto como cartesianas. Vou começar escolhendo este ponto aqui como a origem do sistema de coordenadas cartesianas. Esta linha horizontal aqui vai representar o eixo X, esta linha vertical vai representar o eixo Y, e eu poderia também selecionar uma linha perpendicular a estas duas, como o eixo C, que não vou desenhar para não atrapalhar o desenho, beleza? E vamos supor que este sistema, esta massa aqui, ela vai se movimentar no plano, então x, y, tudo bom? Bom, devo esclarecer que eu poderia ter escolhido qualquer outro ponto como a origem desse sistema de coordenadas e esse negócio não irá alterar a descrição física, beleza? Deste fenômeno, desde que esse sistema de referência seja inercial, obviamente. Bom, mas por simplicidade eu decidi colocar a origem aqui neste ponto onde a haste fica fixa aqui no teto. Bom, então a primeira coisa que vamos determinar aqui é o vínculo, ou os vínculos. Aí lá vamos ver quantas restrições vai ter esta partícula, quais são as relações que existem entre as coordenadas dessa partícula. Então, sabemos que esta massa M tem 3 coordenadas em princípio, X, Y e Z. E uma primeira coisa que podemos estabelecer, pelo dito anteriormente, é que a coordenada C desta partícula, em todo momento, ela vai ser igual a 0. Ou, em geral, vocês poderiam falar, olha, C é igual a uma constante, beleza? Por simplicidade, vou supor que essa constante vai ser igual a 0. C é igual a 0 em todo momento, em qualquer instante de tempo. E, por outra parte, esta restrição de que este comprimento entre a massa M e este ponto, esta origem, é sempre constante, ela vai impor uma restrição que vai ligar, que vai conectar estas duas coordenadas X e Y, que vocês facilmente podem observar, determinar, percebendo que aqui se forma um triângulo retângulo. Nesse instante de tempo, eu posso desenhar aqui um triângulo retângulo cuja hipotenusa vai ser esta linha branca, assim como estou mostrando aqui, beleza? E então sabemos que estes catetos estes catetos representam o módulo das coordenadas X e Y desta partícula, Então, este cateto vai ser o módulo da coordenada x da partícula nesse instante de tempo, e este cateto aqui vertical vai representar o módulo da coordenada vertical, da coordenada y, nesse instante de tempo. E, obviamente, aqui este negócio vai ser um triângulo retângulo.
De tal forma que podemos aplicar o conhecido teorema de Pitágoras, certo? Que fala que, olha, o quadrado deste cara mais o quadrado deste outro cara vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, ao quadrado de L. E então podemos escrever esta equação aqui. Portanto, observando que já não existem mais relações entre estas coordenadas, mais restrições, podemos concluir que existem dois vínculos, né? Esta vai ser um vínculo holônomo, certo? Porque uma relação entre as coordenadas, neste caso só vai aparecer a coordenada Z, beleza? E este vai ser outro vínculo também holônomo, que novamente vai ser uma relação exclusivamente entre as coordenadas. Não aparecem as velocidades ali, certo? Bom, outra coisa que podemos observar, bom, antes disso eu vou chamar este negócio equação 1 e este negócio equação 2. Bom, é que a partir desta equação 2 podemos determinar que este negócio representa uma circunferência, né? Esta é a equação 2 representa a equação de uma circunferência que tem a sua origem, bom, exatamente aqui no ponto, na origem do sistema de coordenadas. O centro da circunferência fica na origem do sistema de coordenadas, né? Bom, e aquela circunferência pode ser representada desta forma, beleza? Esta vai ser, digamos que a região de todos os pontos cujas coordenadas x e y, bom, satisfazem esta equação 2, certo? E então essa equação dessa circunferência, bom, este gráfico aqui vai nos ajudar a selecionar as possíveis posições virtuais desta massa M, ou seja, aquelas posições que ela poderia ter nesse mesmo instante de tempo, de tal forma que ela obedece este vínculo, certo? Este vínculo número 2. E bom, também o vínculo número 1, certo? Em todo momento ela vai estar aqui neste plano XY. Bom, mas vamos focar naquelas posições virtuais que ficam infinitesimalmente próximas, que ficam perto desta posição real, que está aqui, beleza? E aquela região eu vou representar desta forma, que estou exagerando um pouco, né? Só para visualizar aqueles pontos que ficam perto desta posição real, essas posições virtuais, certo? E então eu vou, por exemplo, selecionar algum destes pontos. Por exemplo, este aqui, beleza? Como um ponto, uma posição virtual. E posso construir um vetor deslocamento virtual, o qual vai estar definido entre esta posição real e esta posição virtual. E este vetor é o que eu vou chamar de delta de R, beleza? Bom, então, por enquanto, só para não ficar tão complicado o desenho, vou apagar esta circunferência, porque já sabemos, já temos definido esta região aqui, beleza? Já sabemos o significado desta linha aqui verde, e sabemos o significado deste cara, deste vetor aqui. Beleza. Então, como a gente pode representar analiticamente este vetor, ou seja, em termos das componentes? Beleza, então para isso vamos aplicar primeiro aquela definição do vetor posição em termos das coordenadas cartesianas que já todos conhecemos, e também as propriedades daquele operador delta que comentamos no vídeo anterior. Então, sabemos que o vetor R, o raio vetor R, desta partícula pode ser escrito da seguinte forma: R igual a x na direção I mais y na direção J mais C na direção K, onde estes I, J e K são os conhecidos versores ou vetores unitários nas direções x, y e C, né? E aqui estou representando neste desenho esses versores. Este vai ser o versor I, este vai ser o versor J, e o versor K é um vetor unitário perpendicular a estes dois, que está apontando na direção em que vocês estão olhando, beleza? Bom, então para determinar o delta de R, então simplesmente a gente aplica este operador delta, esta expressão aqui acima, certo? E então o resultado é esta equação, certo? Delta de R igual a delta desta coisa, mais delta desta outra coisa, mais isto aqui, beleza? E, bom, aplicando as propriedades, aqui estamos aplicando as propriedades deste delta. Aqui agora, sobre estes termos, sobre estes fatores aqui, observamos que, olha, estes versores I, J e K, eles são constantes,
certo? Eles são constantes, eles não mudam. Eles se comportam como constantes aqui sob a ação deste operador. Então, só, digamos que vai ficar, esta expressão vai se reduzir à seguinte forma. Delta de R igual a delta de X na direção I, mais delta de Y na direção J, mais delta de C na direção K. Tudo bom? E aqui podemos aplicar, já começar a aplicar o fato de que este C é igual a zero em todo instante de tempo e, portanto, este C vai ser uma constante. A variação desta coisa é igual a zero. Então, esta coisa vai desaparecer e só ficaremos com estes dois caras, com estes dois termos, certo? E sabemos que por conta desta restrição, desta equação 2, deste vínculo holônomo, estes delta de x e delta de y, eles não são independentes, eles estão ligados, eles estão vinculados, certo? E como descobrimos isso? Como descobrimos a forma como eles estão vinculados? Bom, simplesmente aplicando sobre esta equação, a equação 2, aquele operador delta, tudo bom? Então, pela equação 2, podemos escrever isto aqui, certo? E aplicando as propriedades, aqui teremos 2x, beleza? Vezes delta de x. Ou seja, este 2x é a derivada desta coisa em relação a x, que vai dar 2x. E similarmente aqui vamos ter este termo também, mais 2y vezes delta de y igual a zero, beleza? Porque este L quadrado é uma constante, certo? Bom, multiplicando, ou melhor, dividindo este negócio por 2, aqui este negócio vai desaparecer este 2, e finalmente vai ficar esta equação, esta expressão. Então, esta forma como estão relacionados os delta de x e delta de y aqui neste vetor, nesta expressão delta de r. Bom, e esta expressão vou chamar de equação 3, beleza? E vamos dar uma arrumada a tudo isto. Bom, então aqui temos estas três equações, os dois vínculos, esta outra equação, a equação 3, que é um resultado, uma consequência desta equação 2. Bom, e as expressões para R e delta de R, beleza? Onde já estou tendo em conta que C é igual a zero, certo? Bom, de fato eu poderia simplificar mais ainda esta descrição aqui, prescindindo já desta equação, ou seja, já supondo que C é igual a zero ao longo de todo o problema, certo? E, bom, só para diminuir o número de equações aqui, ou seja, estamos supondo que o problema, ou seja, que o movimento desta coisa vai estar restrito sempre para o plano C igual a zero. Então, vamos renumerar estas equações. E então, já simplificando tudo isto, vamos ter duas equações, já deixando em claro que o movimento está restrito ao plano x e y. Estas vão ser as equações 1, 2, e estas vão ser as expressões para o vetor R e delta de R, certo? Para o deslocamento virtual desta massa M. Bom, e agora vamos introduzir o conceito de trabalho virtual, feito pelas forças que atuam sobre a partícula. Tudo bom? Então, vamos começar identificando quais são aquelas forças. Então, observamos que sobre esta massa M está atuando uma tensão, certo? A tensão exercida por esta corda sobre a massa, e também a força gravitacional, ou também conhecida como peso, né? O peso desta massa. A força gravitacional que exerce o planeta Terra. A tensão estou representando com este vetor vermelho, certo? Estou representando com a letra T, e o peso vai ser este, né? Que estou representando com esta seta, este vetor verde, certo? M vezes G. E não vamos ter mais forças atuando sobre a partícula M, porque estamos supondo que coisas como, por exemplo, a resistência do ar ou atrito estão sendo desconsiderados nesta descrição. Vamos supor que este sistema se desenvolve no vácuo. Então, teremos só estas duas forças e intencionalmente estou representando elas com diferentes cores, porque elas aqui vão constituir forças de diferente natureza, beleza? Então, a esta força, a esta tensão, certo? A gente vai identificar como uma força de vínculo.
pelo fato de que é a tensão a que é a responsável, digamos que é a força responsável, porque este vínculo seja satisfeito. Certo? Ou seja, pelo fato de que esta tensão, de que o comprimento desta corda se mantenha constante através do tempo, certo? O fato de que a corda esteja tensa, esteja sempre esticada e com comprimento constante, vai manifestar o fato de que existe uma tensão que está sendo exercida sobre esta massa M, certo? Então, esta coisa vai ser a gente vai conhecer como uma força de vínculo, entanto que esta coisa que está aqui, esta outra força que vai ser independente deste fato, vai ser, ou seja, vai acontecer, seja que exista uma corda aqui ou que não exista essa corda, sempre vai estar presente este peso, mais a vezes gravidade. A esta força a gente vai chamar de força ativa, beleza? Então, isto é uma força de vínculo e isto é uma força ativa. Bom, então agora sim vamos falar sobre aquele conceito de trabalho virtual. Bom, mais especificamente o trabalho virtual feito pela força F. Certo? Então, por definição, em geral, né, o trabalho virtual associado com a força F, como alguma força F que esteja sendo exercida sobre alguma partícula do sistema, certo? A gente comumente representa este negócio com a letra, com este símbolo, né? Delta de WF. Também a gente poderia representar, sei lá, usando simplesmente esta notação aqui, WF, enfim. Bom, mas aqui, neste caso, vou representar como delta de WF, enfim. Então, é definido de uma forma similar a como é definido o trabalho feito em mecânica newtoniana usual. Mas aqui, olha, estamos usando o conceito de deslocamento virtual aqui, o conceito de deslocamento virtual. Então, vai ser o produto escalar entre a força e o vetor deslocamento virtual, este vetor infinitesimal aqui, F ponto delta de R. Tudo bom? Então, aplicando esta definição aqui neste problema em particular, a cada uma destas forças, então aqui vamos ter dois trabalhos virtuais, beleza? O trabalho virtual associado com esta tensão T e o trabalho virtual associado com esta força ativa, certo? Como peso. Então, no caso da tensão, vamos ter delta de WT igual a T ponto delta de R, né? E dado que a tensão é a única força de vínculo que existe aqui neste sistema, beleza? Então podemos falar que este vai ser o trabalho total feito pelas forças de vínculo, certo? As forças de vínculo que atuam no sistema. Que eu vou representar desta forma, né? A soma de todos os trabalhos feitos pela força de vínculo. Né? Bom, neste caso temos só um termo, né? Só uma contribuição, mas mais para frente vamos ter sistemas onde irão aparecer mais força de vínculo, sistemas com mais partículas, enfim. Então, em geral, vou usar esta notação aqui. Também eu poderia representar essa coisa usando simplesmente esta notação, sei lá. Bom, aqui talvez se no sistema aparecer mais de uma força, mais de um vínculo, desculpa, e portanto mais de uma força de vínculo, aqui a gente teria uma soma desde K igual a 1 até, sei lá, até P, o número de vínculos, sei lá, enfim. O importante é entender que esta coisa vai representar a soma, ou melhor, o trabalho total feito pelas forças de vínculo, certo? Este símbolo, este aqui, enfim. E por outra parte, a força ativa também iremos associar a esta força ativa um trabalho virtual, que aplicando esta definição vai ser simplesmente M vezes G, produto escalar com delta de R e pronto, certo? E observemos que em um destes dois termos vai ser igual a zero neste caso, certo? Bom, e vocês poderão perceber facilmente, talvez pelo gráfico, certo? Fazendo uma análise geométrica, que o termo entre esses dois que vai dar zero é este daqui acima. Tudo bom? Porque estes dois vetores, ou seja, este T e este delta de R, eles são perpendiculares. Bom, aqui está sendo sugerido isso pelo desenho. Tudo bom? Mas digamos que isto vai ser bom, um fato que
que é consequência de que, olha, esta tensão ela está orientada ao longo do raio dessa circunferência que eu estava desenhando aqui antes. Bom, aqui estava desenhando antes um segmento de circunferência, mais ou menos é este aqui, certo? E este delta de R, ele é um vetor infinitesimal que está ao longo desse segmento de circunferência. E dado que é infinitesimal, a gente pode considerar que esta linha, este vetor, está ao longo de uma tangente que passa por este ponto onde está a partícula, beleza? E aí vocês podem perceber que, ou melhor, podem usar o fato de que toda tangente a um ponto numa circunferência vai ser perpendicular a qualquer linha radial nessa circunferência, beleza? Então, geometricamente, vocês podem afirmar que o ângulo entre delta e r é um ângulo de 90 graus, beleza? Mas este fato também pode ser demonstrado analiticamente, né? Ou seja, o fato de que estes caras são perpendiculares e que, portanto, o produto escalar entre eles vai dar zero. Vou por aqui de uma vez. Esse negócio é igual a zero. Beleza? Então, analiticamente, este negócio pode ser mostrado usando, olha, ajudando-nos com esta equação aqui, com esta equação 2. Por isso é importante esta equação 2. Tudo bom? Porque observem o seguinte, esta equação 2, vocês podem expressar, sobretudo este lado esquerdo, vocês podem expressar como o produto escalar entre duas coisas. Bom, essas duas coisas vão ser dois vetores, que são estes dois que estão aqui acima. Beleza? Quando vocês fazem o produto escalar entre este cara, entre este R e este delta de R, o resultado vai dar isto, né? Lembremos. Fazer esta operação R.R equivale a fazer esta operação aqui, este cara ponto este outro cara, certo? De acordo com essas expressões aqui. E lembrando a definição do produto escalar entre dois vetores, usando esta expressão das componentes, sabemos que este resultado vai dar exatamente isto daqui. Tudo bom? Ou seja, fazer esta operação equivale a multiplicar a componente x deste primeiro cara pela componente x deste segundo cara, que vai estar representado por este termo aqui, e somar com a multiplicação da componente y deste primeiro e a componente y deste segundo, que representa este termo que está aqui. Tudo certo? E observem que esta parte vai constituir o lado esquerdo desta equação 2 e que, portanto, neste caso particular deste problema, a equação 2 está indicando que esta operação aqui, a soma destes termos é igual a zero. Portanto, aqui é igual a zero. Bom, e o fato de que o produto escalar entre R e delta de R seja zero implica que o produto escalar entre a tensão e delta de R seja zero. Porque, simplesmente, sabemos que a tensão ela está na direção radial. Bom, realmente, ela está apontando na direção oposta ao radiovetor. Ou seja, o vetor que vai daqui, deste ponto, para este outro ponto. Que podemos representar desta forma, assim, neste desenho, através deste vetor amarelo, beleza? Então, olha, a tensão, ela tem uma direção oposta a R. Isso implica que a gente pode assumir que esta tensão pode ser expressa como um determinado escalar alfa, alguma grandeza de tipo escalar multiplicada por R. Certo? Bom, esta grandeza vai ser negativa, né? Porque vai ter a direção oposta deste R. E então, se a gente faz o produto escalar da tensão com delta de R, usando esta equação, o resultado vai ser este aqui, né? T ponto delta de R igual a alfa R ponto delta de R, mas sabemos que isto é igual a zero por este resultado que está aqui embaixo, certo? E, portanto, concluímos que este produto escalar vai dar zero e, portanto, voltando para aqui acima, podemos justificar isto que eu escrevi aqui, né? Então, nesse caso, olha, a gente estabelece, ou a gente define que esses vínculos, esse vínculo, né? Aqui temos um vínculo, esse vínculo ali
é um vínculo ideal. Em geral, quando a gente tem um sistema de várias partículas, com vários vínculos, enfim, e cuja soma dos trabalhos virtuais, certo? Cuja soma dos trabalhos virtuais vai dar isto, zero, é igual a zero, a esse sistema, ou melhor, a essa situação a gente define como uma situação de vínculos ideais. Então, esta é uma ideia que vale a pena ressaltar aqui, certo? A definição do que é um sistema com vínculos ideais. Que, em geral, podemos definir desta forma, beleza? A condição de que um sistema esteja atuando vínculos ideais é expressa por esta equação, aqui de forma geral. Aqui suponhamos um sistema que tem um número de vínculos determinado, P vínculos, por exemplo, certo? E que, portanto, a gente vai associar P termos, né? P trabalhos virtuais associados com cada um desses vínculos, certo? Esta V que está aqui indica esse fato, né? Uma notação para indicar que isto é o trabalho virtual feito pela força de vínculo. Então, quando essa soma, quando o total, quando a soma de todas essas contribuições é igual a zero, a gente fala que é um caso em que o sistema tem vínculos ideais. E neste caso simples de uma partícula, ou seja, este caso do pêndulo simples, vemos que satisfaz. Beleza? Satisfaz essa condição de vínculos ideais. E essa condição vai ser fundamental para aplicar o princípio de D'Alembert. Vamos ver mais para frente nos seguintes vídeos. Mas antes disso, vamos continuar com outro exemplo. Vamos supor o caso de que, por exemplo, esta partícula tem, além deste vínculo aqui, além desta tensão, além desta força de vínculo, a massa poderia ter outras forças e vínculos associadas a partir desta tensão, certo? E um exemplo interessante sobre isto é o caso do pêndulo duplo. Ou seja, agora imaginemos que esta partícula, certo? Além de estar ligada a esta corda, aqui ligamos outra, conectamos outra corda, né? E na extremidade oposta dessa corda vai estar outra partícula. É o caso do pêndulo duplo num plano. Vai ser o exemplo 2 deste vídeo. Bom, então esta será a situação. Agora teremos duas massas, M1 e M2, que estão ligadas a estas cordas aqui de comprimento constante, cordas inextensíveis de comprimento L1 e L2, beleza? E esse sistema, então, está restrito a se movimentar no plano, neste plano do quadro. Beleza? Novamente aqui, então, vamos usar um sistema de referência inercial, cuja origem vai estar aqui neste ponto. Estes são os eixos X e Y, e o eixo C vai estar perpendicular a eles dois, saindo do quadro, este aqui. E vamos definir ao longo de todo o problema que as coordenadas C destas duas partículas ficarão constantes iguais a zero. E então, por simplicidade, só vamos usar duas coordenadas cartesianas para identificar a posição destas duas partículas. Então, esta primeira aqui vai ter coordenadas x1, y1. E esta outra vai ter coordenadas x2, y2. Em termos das quais vamos então escrever as outras equações de vínculo, certo? Que provém do fato de que estas cordas têm comprimento constante. Então, pela experiência do exemplo anterior, já sabemos que o vínculo associado com esta corda aqui vai se escrever como x1 quadrado mais y1 quadrado igual a L1 quadrado, né? E de forma similar, olha, pelo fato desta corda L2 ser constante o comprimento, vamos escrever então esta equação aqui, beleza? Então observem que aqui estamos também aplicando, estamos obtendo esta equação, também aplicando o teorema de Pitágoras aqui, este cateto desse triângulo retângulo que se forma, o comprimento desse cateto vai ser x2 menos x1, desculpa, e este outro cateto vertical, o comprimento vai ser y2 menos y1, tudo bom? Então isto é simplesmente a aplicação do teorema de Pitágoras. Portanto, neste caso, teremos a equação número 1 e a equação número 2, deste exemplo 2, tudo bom? Vamos começar a numeração das equações novamente.
E podemos observar que estes vínculos, os dois, são holônomos, certo? Então, o nosso objetivo aqui neste exemplo vai ser calcular os trabalhos virtuais, especificamente, olha, os trabalhos virtuais feitos pelas forças de vínculo. E vamos ver se este sistema satisfaz aquela condição de que os vínculos sejam ideais. Tudo bom? Então, primeiro vamos desenhar, vamos fazer uma representação dos vetores deslocamento virtual associados aqui a cada uma das partículas. E então eu posso representar esses vetores aproximadamente, né, desta forma, só para ter um esquema básico dessas grandezas ali. Este vai ser delta GR1, o deslocamento virtual associado com esta partícula M1, e este vai ser delta GR2, o deslocamento virtual associado com esta partícula M2, certo? E agora vamos identificar as forças que atuam sobre cada uma dessas partículas. E observem que esta partícula está em contato com duas coisas, certo? Com esta corda número 1 e com esta corda número 2. Então, a força associada com esta corda número 1, vou chamar de tensão 1, T1, certo? E a força associada com esta outra corda, eu vou chamar de F. Não vou chamar de T2 porque depois, quando esteja falando desta partícula, M2, eu vou chamar T2 a força da corda exercida sobre esta massa M2 como T2. Beleza? Então, para não confundir, simplesmente vou nomear este negócio como F, certo? E também temos esta força, o peso, né? que esta vai ser uma força ativa. E estas, então, T1 e F vão ser forças de vínculo, beleza? E por outra parte, esta massa M2 vai ter, similarmente, então, como já tinha falado antes, uma força de contato que é gerada por esta corda, que vou chamar de T2, que vai ser uma força de vínculo que atua sobre M2, e esta outra força ativa, que é o peso, beleza? Então, vamos calcular o trabalho total, certo? Feito pelas forças de vínculo aqui neste sistema. Mas antes disso, observemos uma coisa que vai ser útil aqui nesta conta. Observem que estas forças, esta força F e esta força T2, se vocês aplicam a terceira lei de Newton para qualquer ponto aqui ao longo desta corda, vocês vão chegar à conclusão de que essas forças têm igual magnitude, beleza? Igual magnitude e direção oposta, beleza? Ou seja, a gente pode construir uma equação que expressa esse fato, ou seja, F igual a menos T2, ou se quiserem T2 igual a menos F. Eu vou chamar esse negócio como equação 3, beleza? Bom, então agora vamos começar a calcular o trabalho total feito pelas forças de vínculo, que vou representar neste caso, beleza? Desta forma, olha, soma desde K igual a uma T3, certo? Porque são 3 as forças que vamos encontrar aqui, tudo bom? Esta T1, esta F e esta T2, certo? E, bom, obviamente com cada uma dessas forças vamos ter um trabalho virtual, né? Aqui estou calculando o trabalho virtual. E uma coisa que aproveito para falar, olha, este número 3, olha, é o número de forças que aparecem no problema, não é o número de vínculos. Talvez eu antes, no exemplo anterior, eu falei que este era o número de vínculos, mas se falei isso, então está errado, né? Este número aqui é o número de forças de vínculo que aparecem aqui no sistema, que não necessariamente é igual ao número de vínculos. Aqui temos 1 e 2 vínculos, tudo bom? Obviamente estamos prescindindo desta ideia tácita de que também constituirão vínculos, certo? De que as coordenadas C das partículas são constantes, iguais a zero. Então, mas por simplicidade não estamos tendo em conta isso como um vínculo em si. Tacitamente é um vínculo, certo? Porque o sistema, estas partículas poderiam se movimentar em 3 dimensões, usando as 3 dimensões do espaço. Mas, olha, implicitamente estamos considerando que C é igual a zero em todo momento para todos os pontos aqui deste plano.
Bom, então, desde esse ponto de vista, só iremos ter dois vínculos e, de acordo com este gráfico, aparecem três forças, certo? Bom, então o trabalho virtual feito pelas forças de vínculo vai estar dado por esta expressão aqui, certo? Então, este vai ser o trabalho virtual feito pela força de vínculo T1. Bom, este vai ser o trabalho virtual feito pela força de vínculo F, certo? F ponto delta de R1, beleza? E este vai ser o trabalho virtual feito pela força de vínculo T2, T2 ponto delta de R2. Aqui, de uma vez, podemos usar o fato de que F igual a menos T2. Obteremos isto aqui, beleza? Estes dois termos têm um fator comum, que vai ser este vetor T2, certo? Então, podemos fatorar ele. E então a expressão vai ficar assim, desta forma, beleza? Bom, agora, olha, lembremos que de acordo com o discutido no exemplo 1, no exemplo anterior, esta parte aqui vai dar zero, né? Porque, bom, podemos provar que T1, certo? E delta de R1, certo? Eles são perpendiculares, né? Como consequência deste vínculo 1, a gente pode provar isso. Bom, não é necessário fazer novamente essa conta, porque facilmente vocês podem reproduzi-la aqui. Então, este negócio aqui vai dar zero. São perpendiculares estes dois caras. E agora fica... ou seja, temos que calcular este segundo termo aqui. Então, a nossa pergunta é, a que será igual esta coisa? E então, para determinar isso, comecemos por perguntar-nos, olha, como a gente obtém uma relação entre este delta de R1 e este delta de R2, certo? Entre estes dois vetores. Será que eles estão relacionados? Bom, então a gente pode pesquisar isso usando este vínculo número 2. E observem que se vocês aplicam o operador delta, calculam a variação desta equação 2, o resultado vai ser este aqui, certo? Que está, dado que L2 ao quadrado é uma constante, esta variação vai dar zero. E aqui neste lado esquerdo, o que vamos obter simplesmente é a derivada desta coisa, deste termo aqui, que vai ser 2x2 menos x1, vezes a variação dessa coisa, delta de x2 menos x1, mais um termo similar, que neste caso mais, falando das coordenadas y, certo? Então, mais 2y2 menos y1 vezes este delta, esta variação aqui, igual a zero. Podemos simplificar este 2 e chegamos, portanto, a esta relação. Tudo bom? E esta relação ela vai expressar um fato fundamental, beleza? Que é o fato de que esta coisa pode ser escrita como produto escalar entre dois vetores. Vamos ver quais são esses dois vetores. Vamos primeiro apagar aqui esta parte. Bom, e antes disso, vou chamar este negócio equação 4. Beleza, e vamos observar então que, por uma parte, o vetor posição da partícula 1 vai estar descrito por esta expressão aqui, R1 igual a x1 e mais y2j. Bom, a coordenada C estou implicitamente já considerando como igual a zero, então não aparece aqui esse termo, beleza? E uma equação similar para R2, tudo bom? Que vai se escrever assim. Deixem-me levar este negócio para cima. Beleza, então quando vocês fazem a resta, quando vocês fazem a diferença entre R2 e R1, bom, o resultado vai ser R2 menos R1, vou escrever aqui embaixo, é igual a x2 menos x1 na direção y, mais y2 menos y1 na direção j. Beleza? E se calculamos a variação deste vetor R2 menos R1, só deixe-me fazer espaço, aqui vou apagar estas coisas e vou deixar só esta equação, só um minutinho. Beleza, então agora voltando ao que estamos fazendo, calculando a variação desta coisa, vai ser igual a variação de x2 menos x1 na direção y, mais a variação de y2 menos y1 na direção j, beleza?
Tudo bom? Então, estes são os dois vetores que quando vocês fazem o produto escalar, dá o lado esquerdo, o resultado vai dar o lado esquerdo desta equação 4. Tudo bom? Então, produto escalar deste cara, ponto delta e R2 menos R1, vai dar, olha, a coordenada x do primeiro vezes a coordenada x do segundo, beleza? Que vai ser esta mesma coisa, beleza? Mais a coordenada y, não sei aqui, a coordenada y do primeiro vetor vezes a coordenada y do segundo vetor. Então, vai equivaler exatamente, essa multiplicação entre este e este vai dar exatamente este cara. E de acordo com a equação 4, isto é igual a zero. Tudo bom? Então, podemos simplesmente substituir tudo isto por zero. E agora, observemos que quando introduzimos este delta aqui neste parênteses, beleza? Este negócio vai dar delta de R2 menos delta de R1. Ou se quiserem, menos delta de R1 mais delta de R2. Beleza? E observem que este cara, eu escrevi este negócio nesta ordem porque foi assim como escrevi aqui acima, certo? Neste termo que estamos pesquisando, aqui é igual a esta coisa, certo? Então, bom, vou escrever aqui. Então, agora vou substituir esta coisa por menos delta de R1 mais delta de R2. E então vai ficar assim desta forma. Agora observemos que esta tensão e este vetor, certo? São vetores que estão na mesma linha. Como podemos observar isso? Bom, pelo gráfico, bom, aqui vamos graficar o que é R1 e o que é R2. Mas olha, aqui este desenho, vou simplificar este desenho. Bom, aqui estão, só estou mostrando por enquanto a força T2, tudo bom? Então agora, como estava falando antes, vou desenhar os vetores posição, né? R1 e R2, bom, em relação a esta origem aqui. E podem ser representados como estas setas, beleza? Estas setas amarelas. R1 vai ser o vetor posição da massa M1 e R2 vai ser o vetor posição da massa M2. E observem que de acordo com o método de soma de vetores, o método gráfico de soma de vetores, podemos construir uma relação entre este R1, entre este R2 e olha, e o vetor que vai desde a massa 1 até a massa 2. Vou colocar por enquanto esse vetor na cor azul. E vou chamar esse vetor como A maiúscula, certo? O vetor azul. Então, como estava falando, de acordo com o método gráfico, o conhecido método da paralelograma, né? Soma de vetores, né? A gente pode falar que, olha, este cara é R1, certo? Mais este outro, A. O resultado é igual a este amarelo, certo? Aqui se forma aquele paralelograma. A gente pode estabelecer que R1 mais A é igual a R2, certo? Este primeiro mais este outro segundo, que está aqui está fazendo uma sequência aqui, vai dar como resultado este vetor. Vai dar este vetor resultante R2, certo? E então, a partir desta equação, podemos concluir que o vetor A é simplesmente R2 menos R1. Beleza? Só isolando aqui nesta equação, passando este R1 para este outro lado, olha, a gente chega à conclusão de que A é igual a R2 menos R1. Tudo bom? Mas observemos que A é um vetor antiparalelo com o vetor T2, que é o que está aqui escondido. Aqui está, bom, está debaixo deste, no desenho está embaixo deste azul, certo? O vetor T2 ele está apontando na direção oposta de A, certo? Ou seja, de R2 menos R1. Então, isto quer dizer que T2 pode ser expresso como a multiplicação de alguma escalar que vai ser negativo, vezes este vetor A, que é R2 menos R1. Tudo bom? Então, dessa forma, mostramos que T2, este vetor T2 vai estar na mesma
na mesma linha, certo? Nesta mesma linha em que está este vetor R2 menos R1. De fato, aqui neste gráfico eu vou colocar R2 menos R1. Tudo bom? Beleza, então vamos voltar para o nosso slide anterior. Mas agora tendo em conta este fato, tudo bom? E, bom, só deixe-me aqui limpar um pouquinho vamos fazer espaço, vou apagar estas duas expressões. Então, agora, considerando esta última equação, se fazemos o produto escalar, olha, com este parênteses aqui, com menos delta de R1 mais delta de R2 de toda esta, ou seja, aplicando o produto escalar a ambos lados desta equação, o resultado vai ser esta última expressão aqui, tudo bom? E observem que este lado direito é igual a zero por conta disto, certo? Por conta, bom, da equação 5, vou chamar este negócio de equação 5. Então, de acordo com a equação 5, certo? Podemos escrever que isto é igual a zero, este produto escalar. O qual vai responder à pergunta que tínhamos faz alguns minutos. Este negócio aqui é igual? Bom, é igual a zero. E, portanto, estes dois termos são nulos, são zero, e o qual implica que esta soma dos trabalhos virtuais feitos pelas forças de vínculo neste problema do pêndulo duplo no plano, esse trabalho total vai ser igual a zero. E então podemos escrever esta expressão que indica que neste sistema é satisfeita a condição de que todos os vínculos são ideais. É um sistema com vínculos ideais. Pronto, e vamos ver mais para frente nos seguintes vídeos que esta condição é essencial para aplicar o princípio de D'Alembert. Bom, e antes de fechar, só deixe-me aqui falar que aqui tem um errinho, aqui percebi que tem um erro, beleza? Aqui eu escrevi x1 na direção I, mas x2 na direção J. Estou usando uma notação, ou seja, aqui deveria ser y1, beleza? Porque esta é a coordenada y, certo? Da partícula 1, certo? Desta partícula que está aqui. Enfim, bom, foi um lapsus mental ali. Felizmente, não, esse erro não se propagou, né? As expressões que vêm depois estão corretas, beleza? Só o errinho está aqui. Tudo bom? Talvez vocês já perceberam, então só peço para corrigir. Beleza, então, vamos fechar aqui. No seguinte vídeo, iremos aplicar esta condição para que, por meio do princípio de D'Alembert, a gente consiga obter as equações de Euler-Lagrange. Beleza.